Tá de mudança para Curitiba em 2021 ou tá mudando para algum outro estado para ir morar? Eu sei como é complicado essa mudança e eu queria aqui nesse vídeo ajudar você nesse processo de mudança. Eu queria falar nesse vídeo sobre o segredo da mudança, né? Como algumas dicas que eu vou te dar aqui podem minimizar os riscos se você está de mudança. Fala, meus amigos do Nós Quatro Mudamos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Gustavo e, como eu falei, a gente está aqui para falar sobre esse processo delicado da vida, que são os processos de mudança. Eu atualmente moro aqui em Curitiba, muitas pessoas me perguntam onde que a gente está, por que a gente veio para cá, então eu queria situar vocês. Nós nos mudamos para o sul há praticamente 2 anos, foi um processo muito delicado, nós viemos de uma região ao avesso, né? Uma região totalmente diferente que é o Nordeste. Então eu sempre falo aqui que tudo que eu digo nesse canal não se aplica apenas à mudança para o sul, obviamente. Se você está de mudança para algum outro estado, se você está de mudança para morar fora do país, ou se você está passando por outros processos de mudança na tua vida, indo para uma faculdade, enfim, vários os processos de mudança da vida, os princípios que eu falo aqui, que eu ensino aqui no canal, as dicas valem para você repetir para absolutamente todos os processos de mudança da vida. Bom, para a gente partir para a primeira dica que eu tenho a te dar sobre os processos de mudança, o segredo da mudança, o primeiro segredo é: respeite as fases da mudança. Eu estou falando isso, eu estou lançando um e-book, eu acho que quando sair esse vídeo, provavelmente já vai ter um link aqui embaixo para você poder adquirir o meu e-book, o meu manual da mudança. É um livro que eu escrevi sobre os processos de mudança da vida. E lá no e-book eu falo sobre as 3 principais fases da mudança: a fase do conhecimento, a fase do planejamento e a fase da ação. Então eu não vou entrar em todos os detalhes, obviamente é um e-book de mais de 50 páginas, então lá eu trato especificamente como você identificar o processo em que você está, mas a minha primeira dica é: respeite a fase em que você está. A primeira fase é a fase do conhecimento, onde você vai adquirir todo o conhecimento necessário para basear, para servir de base para o teu processo de mudança, seja para algum lugar, para algum país ou algum processo interno. A segunda fase é a fase do planejamento, onde você vai buscar aconselhamento, conversar com pessoas e traçar uma rota. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho pode se tornar caminho, e isso é muito perigoso nos processos de mudança da vida. Tem que tudo estar muito claro: para onde você vai, com quem você vai, quanto você vai levar, quanto tempo vai durar, o que essa caminhada imprime de riscos e benefícios. Então é uma série de situações que eu trato no e-book. Respeite a fase em que você está. Qual a fase da mudança que você está? A do conhecimento, a do planejamento, a fase da execução, que é a fase principal, a fase de meter a mão, colocar ali a mão na massa, né, e colocar a sua mudança em movimento. Segunda dica: não subestime ou não superestime, né? Não subestimar nem superestimar a mudança. Existe um pêndulo na mudança, que é o processo de mudança entre você. Quando você está de mudança, você subestimar a mudança. Olha, mas eu já tenho muitos conhecimentos, eu já viajei demais o país, eu já morei fora do país, eu falo mais de um idioma. Olha, nós somos caseiros, a gente não sai tanto. Então você começa a subestimar a mudança, pensando que a tua bagagem, a tua experiência, o teu acervo experimental que você passou por outras fases da vida, em outros lugares, tudo isso pode te criar um casulo, uma crisálida ali de conforto, que você não vai sentir tanto a mudança assim. Esse é o primeiro pêndulo, né? O primeiro movimento da mudança. E um movimento, quando você não está subestimando, você está superestimando, né? Colocando todas as suas expectativas no lugar para onde você vai, na mudança que você vai viver, para o país onde você vai, para a grande guinada que vai dar a tua vida daqui a 2, 3 anos. Então eu ensino no meu livro, e eu queria colocar isso aqui para você: não subestime nem superestime a mudança. Existe um equilíbrio aqui no meio. Não fique nos extremos, né? Venha para o equilíbrio no meio, onde você pode equilibrar de forma adequada a balança. O segredo está no equilíbrio. A maioria de nós não desiste da vida por não saber lidar com ela. Mas o fato de você não saber lidar com as fases da vida e com as fases da mudança, e não saber lidar com essa questão de subestimar a mudança, achar que você é suficientemente
competente para lidar com ela, ou o fato de você achar que tudo vai se resolver de forma automática na tua vida, faz você ficar preso tempo demais numa determinada fase, mesmo que isso aconteça de forma desnecessária. Por isso que eu digo, equilíbrio é necessário, entre nem você achar que você é completamente dono dos seus planos, dos seus passos, nada vai sair do teu controle, como também você não colocar todas as expectativas que você tem no processo de mudança de forma errada. E terceiro segredo da mudança, eu não tinha como não tocar nesse ponto, para mim é um dos pontos principais, eu dedico algumas páginas do meu livro para falar sobre esse assunto. A minha primeira dica, se você está passando por um processo de mudança, é sobre a fé. Não ande por vista, né? Ande pela fé. É isso que a palavra de Deus, as sagradas escrituras de sabedoria nos ensinam. Não ande por vista, ande por fé. Porque se não for pela fé, não adianta, cara, não adianta, né? Sem fé, sem algo que te impulsione, que te empurre, você vai ficar completamente travado, emperrado em várias etapas e em vários momentos da sua vida. Você precisa de um combustível, esse combustível é a fé, senão você não vai sair do lugar. Se você não usar o combustível chamado fé, você demora demais quando você não consegue, mas quando você consegue, você leva tempo demais para sair do movimento da inércia, do zero até o movimento. Eu lembro que quando eu morava no Nordeste, um certo dia eu larguei do trabalho, parei e passei por um posto que eu nunca abastecia, mas estava lá um cartaz enorme de promoção, uma fila gigante de carro. Eu falei, nossa, vou aproveitar a promoção e vou encher o tanque nesse daqui. Parei nesse tal bendito posto, abasteci e não demorou muito. Eu estava perto de casa, mas no outro dia que eu ia fazer um trajeto mais longo, o carro começou a dar aquelas engasgadas e eu logo acendi ali aquela luzinha vermelha. Poxa, será que foi o combustível? Levei no mecânico e aí o mecânico, uma série de coisas, a gente quando veio realmente dar conta que foi a gasolina, que era um combustível adulterado, já tinha feito uma série de estragos, a gente já tinha mexido em outros componentes por não saber de primeira que era o problema do combustível. No final das contas, eu acabei tendo que fazer cabeçote do motor, gastei muito dinheiro. Então assim, dali eu extraí uma lição para a vida. Usando o combustível errado, você pode até chegar no teu destino, mas você vai se desgastar emocionalmente, você vai gastar muito dinheiro e vai gastar provavelmente o dobro do tempo. Então por isso que eu falo, a fé é o combustível principal da mudança. Como eu disse, eu dedico algumas páginas para explicar como a fé é fundamental para o processo de mudança, por isso que eu vivo falando aqui no canal, e como ela te ajuda no processo de mudança. Você precisa usar o combustível certo. Usando o combustível errado, vai por mim, você pode até chegar no caminho, no endereço, no destino que você já tinha traçado, mas o percurso vai ser bem mais dolorido. Isso porque é a palavra de Deus que fala pra gente, né? A Bíblia Sagrada. Se você não crê como um livro inspirado por Deus, não importa, pelo menos aceite-a como um livro de sabedoria milenar, que conta a história de homens e mulheres que venceram na vida. E a maioria deles, para não ser sincero, para não dizer 100%, todos eles, praticamente todos eles, venceram as maiores dificuldades, as grandes etapas da vida, quando eles colocaram a fé em prática. Quando eles não fizeram isso, quando eles tentaram ou optaram substituir o combustível da fé por outros ingredientes, a saber, a minha própria força, a minha própria sabedoria, a minha própria inteligência, os meus métodos, os resultados foram desastrosos. Então é isso que eu queria que você absorvesse. Use o combustível correto para fazer a tua mudança andar no movimento que ele precisa andar, para ele sair do zero e te levar até o destino desejado. Então, como eu te falei, esses foram 3 segredos básicos de como você encaminhar a tua mudança. Esses segredos eu me debruço sobre eles com mais profundidade, citando mais exemplos, contando a minha experiência, contando algumas coisas que eu aprendi com a sabedoria milenar da Bíblia, conversando com outras pessoas, tendo mentoria, fazendo mentoria com outras pessoas, prestando mentoria para pessoas. Tudo isso que eu aprendi nesse
praticamente 2 anos e num processo intenso de mudança. Eu relato no meu e-book, meu manual da mudança deve estar aparecendo aqui para vocês. Nas próximas semanas, próxima semana para falar a verdade, ele está sendo lançado, se não quando esse vídeo sair, mas seja quando esse vídeo sair ou mais alguns dias à frente, vai ter um link aqui embaixo, ou você pode ir lá no meu Instagram, também lá tem um link na minha bio para você adquirir esse manual, colocar aí a tua mudança em movimento, hein? Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui, que Deus abençoe você, a sua família. Pode me chamar no Instagram, a gente está sempre por lá, respondendo as pessoas, interagindo com todo mundo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.